Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O elenco do São Paulo voltou às atividades nesta quarta-feira, após 2 dias de folga. No CT da Barra Funda, o técnico Luiz Ubeldia comandou o primeiro treino da semana visando o confronto contra o Vasco, no dia 12 no Morumbis. A partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão Betano, será decisiva para as pretensões do tricolor na tabela. Atualmente na 13ª colocação com 12 pontos, o clube busca se afastar da zona de rebaixamento antes da pausa para o Mundial de Clubes. O treino desta quarta não contou com a presença dos lesionados. Os trabalhos foram divididos entre atividades físicas e técnicas, incluindo circuito de mobilidade, posse de bola e fundamentos. 3 jogadores estão com suas seleções durante a data FIFA: Matheus Alves, Bobadilla e Ferrarese. A comissão técnica terá mais uma semana para preparar o elenco. O Vasco, adversário da próxima rodada, ocupa a 15ª posição com 10 pontos e também briga para se afastar do Z4. O duelo é considerado direto na luta contra o rebaixamento. Estatísticas do IPG apontam que um triunfo tricolor pode facilitar o caminho do clube no campeonato. No entanto, uma derrota pode empurrar o São Paulo para a zona da degola, dependendo de outros resultados da rodada. O Vasco chega pressionado após disputar os playoffs da Sul-Americana e pode poupar jogadores. No entanto, a equipe carioca tem demonstrado evolução nos últimos jogos, o que exige atenção máxima do São Paulo. O calendário pós-pausa não será fácil. O São Paulo enfrentará Flamengo, Bragantino, Corinthians, Juventude e Fluminense em um intervalo de 14 dias. O desempenho contra o Vasco pode definir o clima para esse período. Agora, vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Paulinos, chegou a hora de vocês, hein? Porque a gente quer saber do mercado da bola do São Paulo também. A gente sabe que o São Paulo está atrás de um centroavante, né? Porque o Calleri se machucou, infelizmente, não volta por agora nesta temporada. Então está em busca aí de um atacante para fazer esse papel. Agora, o São Paulo quer um negócio de uma boa, né? Que é bom, barato, experiente, livre, que é um combo completo que não é simples de resolver. Tá atrás de quem, hein, Hernan? E vai ter uma concorrência para trazer algum jogador? Alguém se aproximou? Como é que tá isso? O Carlos Vinícius é o jogador que o São Paulo já abriu conversas, né? A diretoria do São Paulo abriu conversas, é um jogador que tá em fim de contrato com o Fulham, né? Tem experiência, um jogador que tem já rodagem aí por futebol italiano, Tottenham, e o São Paulo abriu conversas. É aquela velha história, né? A contratação do Carlos Vinícius é uma contratação muito parecida com a contratação do Wendel, né? O São Paulo pega um lateral experiente, um lateral de seleção, um cara que estava em fim de contrato com o Porto, paga uma luva diluída, né, como está pagando para o Wendel, e acerta o salário. A ideia seria mais ou menos esse o modelo de negociação. Você pagar um pouquinho menos em 25 e pagar um montante maior em 26, né, que é a questão de você tirar o máximo de dívida que você tem nesse balanço de 25, né? Que é o São Paulo tentando apertar o cinto e se organizar financeiramente. Se adequar ao FDIC. Se adequar ao FDIC. A questão toda é que, no caso do Wendel, você teve a vontade do jogador, que prevaleceu e foi fundamental para fechar o negócio. Mesmo com concorrência de Fluminense, Grêmio, que queriam contratar o Wendel. Nesse caso do Carlos Vinícius, é uma conversa que está acontecendo. Pode ser que amanhã chegue outro clube e fale, tá aqui, pum, esse é o dinheiro, aqui uma luva à vista, vão pagar um salário tal, maior, e o cara vai lá e fecha, entendeu? Então assim, o São Paulo passou da fase do estudar a contratação, fez contato, mas assim, não tem nada fechado ou avançado ainda. É uma situação que está sendo desenvolvida e com um pezinho no chão, porque o São Paulo financeiramente está daquele jeito, né? A situação tá complicada, mas está tentando aí as possibilidades, aí tem que ver a concorrência também. Vamos conhecer um pouquinho mais o Carlos Vinícius? Traz a arte de volta ali para a gente saber um pouco mais sobre este jogador. O que ele fez e PVC pode contar mais para a gente? Um centroavante de 30 anos, então já tem uma experiência. Na atual temporada jogou pouco, só 4 jogos pelo Fulham. E ele estava emprestado, né? Antes estava emprestado ao Galatasaray e voltou. Na temporada passada, pelo clube turco, 14 jogos, 2 gols. Ele que começou na Caldense, passou pelo Grêmio Anápolis, pelo futebol português também, até chegar no Mônaco. Benfica, Tottenham, Fulham, Galatasaray e aí retorna nessa temporada.
Qual que é o momento dele, PVC? Pode contribuir aí para o São Paulo? E eu acho que é um jogador de pouco gol. A gente viu pelos números ali que é um centroavante de poucos gols. Ele é muito talentoso, ele abre o braço, protege, faz pivô, finaliza. Foi um bom centroavante do Benfica, foi bom centroavante no Fulham. Não acho que esteja no melhor momento dele. Então, eu sou muito reticente em relação ao Carlos Vinícius do que gastar em vez de ter de volta o benefício. Falar sobre Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham, né? Ele vai ficar livre no mercado, é um jogador muito com as características que o São Paulo tem ido ao mercado. Vou citar um exemplo muito parecido, que é o Wendel, lateral que estava no Porto, de seleção brasileira, e que o São Paulo contratou livre, né, pagando luva, claro, pagando salário, fazendo um contrato. Então é muito a característica. O São Paulo analisou, e não é dessa janela, já algumas janelas vem analisando e estudando a contratação do Carlos Vinícius. Desta vez já existe uma conversa em curso, já existe uma conversa aberta com o staff do jogador. Agora é resolver com o atleta, né? Mandar uma oferta e começar uma negociação. Obviamente o São Paulo tem muito pé atrás, por quê? Porque trata-se de um jogador que no mercado hoje é um jogador escasso, né? Um atacante, um jogador de área, é um jogador que não tem tantos gols assim, mas é um jogador que é da função e pode fazer mais de uma função. Então é um jogador de 30 anos, é um jogador que já tem experiência e experiência internacional. Ex-Tottenham, passou por futebol italiano, também é um jogador que estava ali jogando na Premier League no Fulham, né? No Fulham. Então é dentro daquela característica que o São Paulo imagina. Obviamente, tudo conversado com o FDIC, com o departamento financeiro do São Paulo, para ir dentro das possibilidades. Obviamente, também de olho no mercado de outras possibilidades. Nesse momento, o nome que se conversa e que vai atacar é o do Carlos Vinícius, mas ainda não podemos dizer que tem um avanço nas conversas, porque essas conversas são conversas consideradas iniciais. Mas esse é o nome da vez no São Paulo. E eu quero saber de vocês se vocês aprovam a vinda do Carlos Vinícius. Seria um bom substituto para o Caleri, ou até para brigar por titularidade com o André Silva e com o Rian Francisco, que são os dois atacantes, centroavantes aí que o São Paulo tem no elenco. O São Paulo tem 3 frentes aí para brigar, né? Precisa subir no Brasileirão, precisa, né? Claro, tem já os confrontos definidos contra Atlético Paranaense e também Atlético Nacional da Colômbia na Libertadores, o Paranaense na Copa do Brasil. Então o São Paulo está de olho nessa posição para se reforçar. Certo? Igor Jesus foi embora, hein? 20 milhões de euros. Jogador que chegou no Botafogo de graça. Olha isso que é bom negócio, né? Ele estava na Arábia Saudita, no futebol saudita, em baixa, o Igor Jesus. O Botafogo contratou o jogador, né? Recuperou o jogador chegou na seleção brasileira, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, chegou a vestir a amarelinha e agora assina com o Nottingham Forest 5 anos de contrato, 20 milhões de euros. Isso sim é um baita de um negócio, isso sim é um investimento que se faz e que tem um retorno, no caso a contratação do Igor Jesus. É um jogador jovem ainda, muita lenha para queimar, e o Botafogo já está de olho numa reposição. Arthur Cabral, 15 milhões de euros é a proposta do Botafogo para o Benfica. Essa proposta ela já teve um encaminhamento, né, uma sequência de negociação, e o Benfica entende que esse é um valor interessante para negociar o Arthur Cabral, que nessa última temporada apenas 2 jogos como titular, né, no restante dos jogos que ele vinha vindo do banco de reservas. Quando você tem mudanças de treinadores, né, você acaba tendo ali uma dificuldade. Foi o que acabou acontecendo com o Arthur Cabral, né? E aí surge essa oportunidade de voltar ao Brasil, voltar ao futebol brasileiro, né, o Botafogo. Na parte comercial, na parte ali de comercial entre as duas equipes e em relação a valores, já há, né, um acordo. Claro que ainda tem muita negociação para acontecer, tem um caminho longo para ser percorrido, mas fato é que o Botafogo quer
acelerar essa negociação para poder levar o Arthur Cabral já para o Mundial de Clubes. Então a ideia é essa, levar o Arthur Cabral para o Ação divulgada ontem pelo colega Bruno Gilfrida, do GE, grande parceiro, em relação à busca do São Paulo por um centroavante. Carlos Vinícius, jogador de 30 anos, está livre no mercado após deixar o Fulham da Inglaterra, clube da Premier League, e tem sondagens do São Paulo Futebol Clube. Fui atrás dessa informação na tarde de ontem também, né, buscando maiores informações, buscando também me atualizar em relação ao fato, e trago para vocês aqui algumas atualizações em relação a essa situação, né? O São Paulo, então, de fato está no mercado buscando um centroavante, entende que vai precisar contratar alguém dessa característica e querem também um meia atacante polivalente. Em caso de saída do Maia, eles vão buscar mais um volante. Em caso de saída do Alves, eles vão buscar mais um meia criativo. Então, tem ali 2 alvos que independem de quem sair, mas tem também nomes que podem chegar em caso de saída. Mas o Carlos Vinícius, ele seria um movimento por quê? Hoje o São Paulo entende que tem o André, que ajuda muito esportivamente, que é o artilheiro da temporada. Tem o Rian, que naturalmente, ou nessa janela ou na próxima, pode sair, porque é um jovem da base muito talentoso, então já dá para trabalhar com a ideia da saída. E tem Caleri, que também a gente projeta que ele pode jogar mais uma temporada pelo São Paulo, né? Esse ano ele tá, enfim, machucado, ele pode jogar, 26 e aí sair. Então, hoje o São Paulo entende que ele precisa ter mais um nome para ter maior aí segurança na posição de centroavante também, para intercalar com o André aqui nessa temporada, e aí vai ter o Rian também como sobra ali de centroavante. Então é um alvo do São Paulo no mercado. Eu particularmente não concordo, já falei isso aqui, para mim André e Rian já é o bastante para a temporada. Eu assim, não vejo essa como uma urgência, acho que tem uma urgência muito grande em mais um meia para intercalar com o Oscar, e principalmente em mais um volante, né? Para mim o São Paulo precisa ter mais um nome para volância, mas essa é a minha opinião, estou aqui para dar informação. O Carlos Vinícius vem tendo bastante contato de times de Série A, ele é um cara que sempre é, enfim, sondado, especulado. Bahia falava nele, Galo também já tinha especulado ele na época de Fulham ainda, então ele tem outras possibilidades aqui no Campeonato Brasileiro e está avaliando qual será o seu próximo passo, que é algo totalmente natural. Ele acabou de sair do Fulham, então ele tem aí essa liberdade para tentar avaliar qual seria um próximo passo ideal para sua carreira. O São Paulo também está de olho na situação e está, claro, não só observando ele, não é que é um alvo único, mas tem essa possibilidade aí no mercado. Eu, particularmente, conheço muito pouco do Carlos Vinícius, tá? Para falar aqui, falar não, porque joga de tal forma, joga assim, joga assado, mas o fato é que ele é um jogador que tem 30 anos, os números dele, de fato, não são números muito chamativos, né? A gente vai até trazer para vocês aqui, não são números, né, que você fala, pô, tá aí um craque, né? Mas é um cara que, assim, tem experiência Premier League, jogou no Benfica também, né? Então, é um estágio muito inicial ainda. Então, hoje é um negócio muito inicial e tem uma dificuldade financeira. Hoje o São Paulo não tem dinheiro no caixa para ofertar luvas, por exemplo, pagamento agora. Não tem essa grana aí, enfim, essa bala na agulha para conseguir fazer esse movimento de hoje, né? Então, fosse fechar hoje com o Carlos Vinícius e ele exigisse que seja 100 mil reais, né, para abrir a conversa, hoje o São Paulo não teria. Então é algo que tem que ser trabalhado também, parcelamento com ele, porque a gente cai muito num erro, né? E aí eu falo enfim, torcida como um todo. Cai muito num erro de achar que o cara livre no mercado é um jogador que ele é barato, né? Vem de graça, tal. O cara nunca vem de graça. De luvas, você paga, em muitas ocasiões, o preço de uma nova contratação, né? Então, acho que é importante pontuar isso também. Não é que tá livre no mercado que ele é barato, que ele assim, deixa de ser um cara que é caro, né? Então, acho que é também importante pontuar isso. E a gente tem aqui os números dele, ele fez 8 gols pelo Fulham, né? Pelo que a gente tem aqui de informação. Vou puxar aqui certinho os gols aqui do Carlos Vinícius, né? Pelo Transfer Market para passar para vocês. Mas é um jogador que seria, assim, uma dúvida, né? Não é um tiro certo. Acho que para nível Campeonato Brasileiro, um cara que passa assim, pela Premier League, geralmente ele tem mais cacuete de centroavante para conseguir colaborar, né? Ninguém chega num Fulham, apesar de não ser um time assim, assim, primeiro pelotão da Premier League, ninguém chega no Fulham
assim, não entendendo nada de bola. E aí eu acho que isso é algo que causa um impacto de certa forma. Mas a gente vai esperar aí os próximos passos. Até o G Júnior fala aqui no chat, né? Não pagando luvas pode trazer. Mas isso não acontece, né? O cara livre no mercado é a forma que ele tem de receber algo também. Então sempre vai ter luvas para contratar. E aí, claro que não é diferente com esse caso do Carlos Vinícius, né? Não é que ele é o jogador único no mercado que não pede luvas. Acho que todo mundo pede, vão sempre pedir luvas e ele não é um caso raro. Mas tá aí então o Carlos Vinícius, 30 anos já, então não é um cara que você pode pensar também em uma revenda de repente, né? Que isso é algo importante também, porque quando você contrata um cara que sai da Premier League, e aí não vou falar o caso Jamal, né? Mas ainda assim o caso Jamal, ele veio com 26 anos do Jamal. Cara, você pode pensar com muito otimismo que a gente tinha na época, que de repente ele é um cara que pode render uma venda futura e tudo mais. Mas acho que o Carlos Vinícius com, assim, 30 anos, uma venda muito cara ele não teria. Então, ele tem 212 jogos na carreira e 78 gols, 33 assistências. No Fulham, ele tem 8 gols e 3 assistências em 52 partidas. No Benfica já são números melhores, né? 24 gols e 13 assistências em 50 partidas, 8 gols que ele deixou na Premier League. Não é um número chamativo, mas é um número considerável, né? O cara conseguiu, principalmente no Benfica, deixar os seus golzinhos. Mas já falei, eu particularmente não faria esse movimento, tá? Eu particularmente não faria, porque acho que o São Paulo não precisa de mais um centroavante ganhando muito. Acho que hoje o São Paulo pode explorar mais o Rian, pode também usar bastante o André, que tem uma limitação técnica na visão de muitos, pode ter, mas ele é um cara que ajuda, ele empurra pro gol, ele consegue colaborar. Acho que ele tá caindo naquele mesmo mal do Luiz Gustavo. Ele não é um jogador que chegou para jogar 45 jogos em um semestre, mas ele tá tendo que jogar pelas ausências. E aí você mostra mais instabilidade quando você joga muitos jogos em sequência. É o mesmo caso do Luiz Gustavo na última temporada. Ele foi contratado para ser uma opção no elenco. Aí machucou todo mundo, ele teve que jogar 40 jogos seguidos e aí ele infelizmente falhou no jogo mais importante, que era o jogo da Copa Libertadores. Isso assim mostra que ele é ruim? Não, acho que ele é um bom jogador, mas tem uma limitação também ali de ritmo de jogo, ele não estava acostumado com essa sequência. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Acho que é o assim, mesmo mal para muitos que está sofrendo o André Silva, e acho que isso, assim, entre aspas, entre muitas aspas, isso é o que explica aí essa busca por um novo centroavante, que eu particularmente não concordo, tá? E aí saíram muitas informações, porque vai vir não sei quem da Ferroviária e tal. Cara, até fui buscar essa informação na época e trouxe para vocês que eu, assim, pelo que eu busquei, não teria fundamento essa busca por um centroavante aqui do futebol paulista. A gente vai ver o que vai ser os próximos passos. Mas essa informação, eu não vou falar claro, Já a gente não vê ele sendo relacionado para os jogos. Ninguém nem lembra que ele tá no São Paulo mais, essa que é a verdade, né? O Atlético Paranaense teria tentado a contratação do jogador. Foi o que informamos aqui há 2 dias atrás. Contudo, um acordo não teria ido pra frente, pois o Igor Vinícius não queria abrir mão das férias. Ao que parece, o jogador negou que tenha conversado com o clube paranaense, informação atualizada. Agora, aparece um novo interessado em levar Igor Vinícius. Trata-se do Vitória da Bahia, que vem passando por uma reformulação lá no elenco deles, né? O Igor não vai renovar seu contrato com o São Paulo, que encerra em dezembro deste ano, e o tricolor quer negociá-lo já na próxima janela de transferências. O Vitória demonstrou interesse na contratação do lateral direito, tá? Mas, até o momento, não realizou nenhuma proposta oficial ainda. Há outros clubes também de olho em Igor Vinícius, que perdeu muito espaço no time do São Paulo. Como eu falei, ninguém nem lembra que ele tá no time ainda, né? Ou mais, na verdade. Em breve teremos atualizações sobre o futuro do jogador. Ele está analisando todas as possibilidades, inclusive se surgir algo do exterior, será a prioridade do jogador, até porque ele tem esse desejo de atuar fora do Brasil. Eu levo no aeroporto, tá? O Igor Vinícius teve bons momentos no São Paulo, só que se for fazer um balanço, o balanço é muito negativo, né? Ontem o São Paulo se reapresentou após 3 dias de folga. Isso porque fez um jogo horroroso contra o Bahia, viu? Imagina se tivesse jogado bem, ia ser uma semana inteira de folga. O tricolor vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time venceu apenas 2 jogos na competição, né, nação? Com a péssima campanha, Zubeldia voltou a balançar no cargo. Carlos Belmonte e Júlio Casares, no momento, são contra a demissão de Zubeldia.
mas eles estão perdendo aliados importantes dentro do clube, como informa o jornalista Jorge Nicola. Zubeldia não cairá antes do jogo contra o Vasco da Gama no dia 12 no Morumbi. Porém, essa partida pode ser crucial e impactar diretamente aí na situação do treinador. Até porque, após este jogo, teremos a paralisação para o Super Mundial de Clubes, né? Será praticamente um mês de paralisação para o torneio, não teremos jogos. O São Paulo vai dar 12 dias de folga aí para os jogadores. Eu nunca vi tanta folga no São Paulo como eu tô vendo agora com o Zubeldia no comando, cara. É muita folga. Eu juro que eu nunca vi. Eu tô há 8 anos aqui no YouTube e desde que quando eu comecei aqui, há 8 anos, não são 8 dias, não são 8 meses, mas há 8 anos eu nunca vi tanta folga para os jogadores do São Paulo. Só foi o Zubeldia chegar que o negócio ficou bom, hein? Bom, os que não querem Zubeldia no comando, né, defendem que esse período seja usado justamente para fazer a troca no comando técnico. E eu nem estou falando da torcida, estou falando de pessoas importantes internamente no clube. É isso mesmo. O problema em questão é a financeira, né, já que para demitir o Zubeldia, o São Paulo teria que gastar 5 milhões de reais, aproximadamente. Além disso, os principais nomes que interessavam alas no Morumbi já estão empregados, como é o caso aí de Fernando Diniz, no Vasco, e Dorival Júnior, no Corinthians. Para você, se o São Paulo perde para o Vasco em casa, o Zubeldia tem que permanecer ou ser demitido? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu acredito que o Zubeldia será mantido pelo menos até o final das Copas. Se ele cair nas 2 Copas, aí o risco de demissão aumenta e aumenta muito. Mas por enquanto, acho que a diretoria vai manter mesmo com uma derrota para o Vasco da Gama, tá? Bom, no último domingo o São Paulo acertou a venda de Ângelo. O lateral direito de apenas 16 anos será jogador do Strasbourg da França, tá? O São Paulo vai embolsar 32 milhões de reais, como já noticiado antes aqui no canal para vocês, e tem 13 milhões de reais em bônus, mas isso já não é garantido, tá? Então a gente não conta muito não. A negociação deixou a torcida tricolor muito revoltada nas redes sociais, muito por conta do valor baixíssimo por uma grande joia de Cotia. Lembrando que o Sport Recife vendeu um jogador da mesma posição do Ângelo, praticamente com a mesma idade, mas pelo dobro do preço. O Sport Recife. Ângelo só irá se transferir quando completar 18 anos. Inclusive, após a notícia dessa venda, o jogador irá integrar o elenco principal até completar 18 anos. E a informação que tá rondando ali nos bastidores é que não foi uma escolha só do Zubeldia, não. Muito pelo contrário, foi mais uma pressão para que o moleque seja integrada do que propriamente uma intenção do Zubeldia. O Zubeldia até gosta do Ângelo, só que está tratando com cautela por ele ser muito novo. Mas outras pessoas ali em torno do jogador, do clube, e aí eu tô falando de empresário daqui, empresário dali, estão pressionando para que ele seja integrado já esse ano ao elenco principal. Olha só que absurdo, mas é real. Bom, eu acho que o São Paulo é muito do avesso, né? Porque saiu essa notícia da venda e ele vai ser integrado. Mas não deveria ser o contrário? Ele ser integrado e depois a gente valorizá-lo e vendê-lo? No São Paulo, como eu falo, é tudo ao contrário, né? Mesmo com essa venda, o São Paulo ainda não está tranquilo não, viu, rapaziada? O clube entende que precisará fazer mais vendas na próxima janela de transferências, pra ficar tranquilão, tá ligado? A ideia é uma grande venda com valores altos dessa vez, né? Pablo Maia e Matheus Alves aparecem como os principais e grandes ativos do clube hoje no mercado, é isso mesmo. Outros nomes também aparecem como possibilidade de venda, de negociações, né? São eles o Bobadilha, o Ferrarese, o André Silva, o Lucas Ferreira e até mesmo Rian Francisco. Enfim, poderemos ter na próxima janela pelo menos umas 2 boas vendas, viu? Ofertas chegarão. E o São Paulo quer fechar o ano no azul, né, rapaziada? Então deve vender alguns jogadores sim. Além disso, o São Paulo tem metas orçadas quanto à venda de jogadores, né? O clube orçou arrecadar cerca de 155 milhões de reais em venda de jogadores. Até aqui, acumulou mais ou menos 85 milhões. Isso antes da venda do Ângelo, ok, nação? Contando com a venda do Ângelo, vai ser um valor maior. Vamos aos detalhes aqui para que fique muito bem claro, fechou? William Gomes, vendido por 59 milhões de reais ao Porto. Tem bônus por ele também, só que os bônus eu não vou contar, beleza? Porque ele não atingiu a meta. Uma notícia que surgiu nesta quarta-feira deixou a torcida do São Paulo ouriçada. Isso porque o meia William, de 36 anos, ex-Corinthians, ficou livre no mercado após não ter seu contrato renovado com o Fulham.
O brasileiro, que voltou ao clube inglês após uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, ficará oficialmente sem clube no final do mês de junho, quando encerra definitivamente seu vínculo com a equipe. Diante disso, os torcedores do São Paulo, que cobram mais contratações à diretoria do clube, pediram a chegada de Willian ao time do Morumbis através das redes sociais. De graça, pessoal. Vão atrás do Willian, ofereçam um contrato mediano, duvido ele não aceitar jogar no maior do Brasil. Willian se encaixaria bem nesse time do São Paulo, disseram. Queria muito ele no São Paulo e sobre ele ter sido do Corinthians eu nem acho um problema, até porque ele saiu brigado de lá. Corre fazer uma proposta para o Willian, São Paulo, comentaram. Entretanto, apesar dos inúmeros pedidos dos torcedores, a diretoria do São Paulo ainda não se manifestou sobre um possível interesse no atleta, que ainda segue com o futuro indefinido. Vale citar que, pela Premier League nesta temporada, Willian teve poucas oportunidades dentro de campo por escolha do técnico Marco Silva e entrou em 10 partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências. E você, torcedor, o que acha da situação de Willian? Deixe sua opinião nos comentários.